Supremo Tribunal Federal volta a julgar porte de drogas para uso pessoal. Operação da PM deixa 10 mortos no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. E você vai ver também. Operação após morte de policial no Guarujá, no litoral paulista, soma 16 mortos e 58 presos. Ministro Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal apreender passaporte, armas e objetos acima de R$10 mil da deputada federal Carla Zambelli. Preço global de grãos sobe depois de ataques russos a portos ucranianos. Futebol, Brasil decepciona e é eliminado na primeira fase da Copa do Mundo Feminina. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E a Polícia Federal realizou hoje a operação que investiga uma invasão de sistemas da Justiça. Um dos alvos da ação é a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele determinou a apreensão do passaporte, armas e bens acima de R$10 mil, sem origem legal comprovada. A Polícia Federal prendeu nesta manhã o hacker Walter Delgatti Neto, conhecido por ter dado origem à chamada Vaza Jato. Ele que ficou conhecido pelo acesso de mensagens da Operação Lava Jato ao invadir celulares do ex-juiz Sérgio Moro e de procuradores. A PF também cumpriu 5 mandados de busca e apreensão contra a deputada federal Carla Zambelli no apartamento e no gabinete dela. De acordo com o relatório da Polícia Federal, enviado ao Supremo Tribunal Federal, assessores da deputada fizeram pagamentos via Pix de R$ 13.500 para o hacker Walter Neto. A operação desta quarta-feira, chamada de 3FA, tem o objetivo de apurar invasões no sistema informatizado do Poder Judiciário. Os crimes investigados pela PF ocorreram entre os dias 4 e 6 de janeiro de 2023, quando teriam sido inseridos no sistema do Conselho Nacional de Justiça e possivelmente de outros tribunais pelo país 11 alvarás de soltura de indivíduos presos por diversos motivos, além de um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a PF, as inserções fraudulentas ocorreram após invasão criminosa aos sistemas com o uso de credenciais falsas obtidas de forma ilícita. Após mais de 7 anos, o Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira o julgamento sobre o porte de drogas para uso pessoal. O STF começou a analisar o tema em 2015 e já há 4 votos pela descriminalização. Os ministros Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin votaram no sentido de apoiar a descriminalização do porte de drogas. Gilmar Mendes defendeu a aplicação da medida para todas as drogas, enquanto Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin restringiram seus posicionamentos apenas ao uso de maconha. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que também votou a favor. Os ministros vão decidir se é válido o artigo da Lei de Drogas que considera crime adquirir, guardar e transportar entorpecentes para consumo próprio. A venda de drogas não será abordada e vai seguir como ilegal. Uma operação das polícias militar e civil deixou ao menos 10 pessoas mortas hoje no Complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. A ação foi realizada para localizar e prender integrantes de facções criminosas após monitoramento do setor de inteligência ter indicado que ocorreria uma reunião de líderes desses grupos de criminosos, de acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar. Desde as primeiras horas da manhã, moradores relataram pelas redes sociais intensas trocas de tiro.
A PM informou que houve confronto depois que as equipes do BOPE foram atacadas a tiros por indivíduos armados. A Secretaria da Saúde disse que dos 14 baleados levados para o Hospital Getúlio Vargas, 10 já chegaram sem vida. Entre os mortos estão 2 criminosos apontados como líderes de facções das comunidades do Juramento e da Chatuba. As aulas na região foram impactadas e mais de 3.000 alunos ficaram sem ir às escolas. E a Operação Escudo, que acontece no litoral de São Paulo, já deixou 16 mortos. As 2 novas mortes confirmadas hoje aconteceram em Santos e ainda não foram identificadas. A policial Najara Ferreira, de 34 anos, e outro policial baleados ontem continuam internados. A ação policial começou na última sexta-feira após a execução de um PM da rota durante um patrulhamento. As 2 mortes mais recentes ocorreram durante a última madrugada no Morro da Penha. A segunda, confirmada, foi de um suspeito baleado ontem no bairro Jabaquara. Todos os casos estão sendo investigados pela Divisão Especializada Criminal de Santos e pela Polícia Militar por meio de inquérito policial. Ao todo, a operação já prendeu 58 pessoas. 38 foram em flagrante e 20 eram procurados da Justiça. Outros 4 adolescentes foram apreendidos também por tráfico de drogas. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que as imagens das câmeras corporais vão ser anexadas nos inquéritos e entregues ao Ministério Público, Poder Judiciário e à Corregedoria da PM. O suspeito de ter atirado e matado o policial da rota, Patrick Bastos Reis, Erickson Davi da Silva, segue preso temporariamente por 30 dias. Patrick foi baleado enquanto fazia um patrulhamento na comunidade da Vila Júlia no dia 27, no Guarujá. E falando agora sobre economia, olha só, o preço dos imóveis no Brasil disparou nos últimos meses. Segundo o índice FIPE-ZAP divulgado hoje, o preço médio dos imóveis residenciais acumula uma alta de 2,96% este ano. Em 11 das 16 capitais avaliadas, a alta de preço médio superou a inflação em 2023, mas uma delas teve alta 3 vezes maior que o IPCA. Em Maceió, Alagoas, o preço dos imóveis escalou 10% só este ano. Na outra ponta do país, Florianópolis também viu os números dispararem quase 8%, mais que o dobro do IPCA. Já a cidade de Betim, em Minas Gerais, continua com o metro quadrado mais barato do Brasil. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quarta-feira, conforme investidores repercutiam dados de emprego maiores do que o esperado nos Estados Unidos e seguiam aí na expectativa pela decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, sobre o rumo da taxa básica de juros, a Selic, que deve ser divulgada a qualquer momento. Ao final da sessão, a moeda norte-americana avançou 0,31% e encerrou o dia cotada a R$ 4,80 na venda. A agência de classificação de risco Fitch rebaixou a nota de crédito dos Estados Unidos, considerado o país mais seguro para investidores. A Fitch citou o aumento da dívida do governo. A agência Fitch baixou a nota dos Estados Unidos de A triplo, considerada a mais alta, para AA+. A agência citou o aumento da dívida do governo e uma deterioração nos padrões dos Estados Unidos nas 2 últimas décadas como os fatores principais para esse rebaixamento, entre eles o aumento das divisões políticas e o risco de uma leve recessão econômica no final desse ano. As notas de crédito são importantes porque classificam o nível do país de honrar as suas dívidas. Quanto maior a nota, menor são os juros das dívidas dos governos. Uma cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo, marcou o lançamento da nova política pública para combater a violência contra a mulher. No evento, 2 decretos estaduais foram assinados pelo governador Tarcísio de Freitas, que regulamentaram as leis 17.621 e 17.635, ambas de 2023. A gente quer fazer com que as mulheres atinjam a sua emancipação, a sua independência e
questão do estupro, tem a questão do feminicídio. Isso é uma coisa que nos envergonha. O estado mais rico do Brasil não pode ter as estatísticas que tem hoje. E aí, nós vamos ter que trabalhar de novo todos juntos. Governo do estado, prefeituras, judiciário, Ministério Público. As duas novas leis visam uma maior proteção ao público feminino em bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos. A partir de agora, esses estabelecimentos deverão prestar auxílio à mulher que se sentir em situação de risco, seja de assédio sexual ou de estupro. O evento, que também contou com a presença de lideranças da sociedade civil, de secretários de Estado, deputados, vereadores, convidados e do prefeito da capital, Ricardo Nunes, marcou o lançamento da nova política pública para combater a violência contra a mulher no estado de São Paulo, o chamado Protocolo Não Se Cale, além da campanha institucional São Paulo por Todas. Além disso, foi anunciada a instalação do Espaço Maternidade no metrô, um projeto piloto que visa oferecer um local confortável e seguro para acolher mulheres que precisam amamentar, trocar fraldas e cuidar de seus bebês. O projeto é desenvolvido em parceria entre a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, o metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, com apoio da Secretaria da Saúde. A secretária estadual de Políticas para a Mulher, Sonaira Fernandes, falou sobre a implantação do protocolo Não Se Cale. O estabelecimento, ele precisa ser amigo da mulher, sob pena de ser fiscalizado, sob pena de multa. Então, é uma campanha do Estado de São Paulo. É uma campanha que traz na sua legislação essa obrigatoriedade para o segmento de bares e restaurantes. Porque, observe, a capacitação que nós entregamos hoje para as mulheres do Estado de São Paulo não gera custo para o benefício, para os estabelecimentos. O nosso objetivo é que as mulheres participem de uma peça teatral, esteja em bar, esteja em festas, em casas de cultura e se sinta protegida. Então, o estabelecimento ele precisa entender a necessidade e a urgência desta política. E veja a seguir, preço global de grãos sobe depois de ataques russos a portos ucranianos. E ainda, Copa do Mundo Feminina. Brasil decepciona e é eliminado na primeira fase. Nós voltamos em instantes. Até já. E nós estamos de volta, 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com mais informações desta quarta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Ótima noite para você de casa também. A Polícia Civil realizou uma operação de busca e apreensão contra o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho. Ele é investigado pela morte de um miliciano conhecido e por chefiar uma quadrilha do Jogo do Bicho, que comanda a venda de cigarros ilegais no Rio. Os agentes foram até o endereço de um apartamento de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, mas o imóvel estava vazio e ele é considerado foragido. Segundo as investigações, Adilson faz parte do grupo de matadores de aluguel, junto com o policial militar Rafael Nascimento Dutra, que também está foragido. Em Niterói, na região metropolitana do Rio, aconteceu o Desafio Solar Brasil, uma competição nacional de barcos movidos à energia solar. O evento reuniu mais de 340 alunos de pelo menos 10 instituições de ensino do país. Desenvolvido em parceria com a UFRJ em 2009, o desafio já está na sua 16ª edição. E o objetivo é estimular cada vez mais o uso da energia solar e colocar os jovens para praticar o que aprendem nas salas de aula. Eu fico por aqui e amanhã eu retorno com mais notícias do Rio. Até lá! Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã.
E o Comitê de Política Monetária, o Copom, acabou de anunciar a nova taxa de juros. E como era esperado, a taxa caiu meio ponto percentual, de 13,75% para 13,25%. Nos últimos 12 meses, a Selic se manteve a 13,75% ao ano. E o investidor teve a oportunidade de buscar retornos acima de 1% ao mês, com baixo risco na renda fixa. Agora, com o corte na Selic, a rentabilidade dos ativos atrelados à taxa básica de juros tende a diminuir gradativamente nos próximos anos. E olha só, as vendas de medicamentos genéricos cresceram no primeiro semestre, apesar da indústria farmacêutica recuar. E a economia gerada aos consumidores nas compras desse tipo de medicamento passou de 19 bilhões de reais no período. A nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações. Segundo o levantamento da Progenéricos, a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos, as vendas desse segmento no primeiro semestre deste ano cresceram 3,67%. Isso na comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a junho de 2023, foram comercializadas quase 980 milhões de unidades de medicamentos genéricos, com movimentação de aproximadamente 9 bilhões de reais nas vendas da indústria para o varejo, alta de 16,5% ante o mesmo período do ano passado. Só que enquanto a comercialização de genéricos apresentou alta no primeiro semestre, o restante da indústria farmacêutica apresentou queda de 0,65% em unidades comercializadas. E o que pode explicar essa diferença nas vendas entre medicamentos de referência e os genéricos são os preços, já que os genéricos podem ser de 35% a 60% mais em conta que esses produtos de referência. E o Paulo Rocha, que é farmacêutico aqui dessa farmácia onde nós estamos hoje, vai explicar por que isso acontece. Paulo. O medicamento genérico ele é o mesmo medicamento que o de equivalente, de referência, só que ele não paga os custos da patente do laboratório que desenvolveu, mas ele passa pelos mesmos testes de biodisponibilidade e bioequivalência que garantem que ele tem o mesmo efeito que o original. As pessoas não precisam temer usar o genérico ao invés do de referência. De forma nenhuma, ele vai garantir o mesmo resultado no tratamento. Tá certo, Paulo, obrigada pelas suas informações. E outro dado importante passado aí pela pesquisa da Progenéricos é que a participação desse segmento entre os medicamentos de uso crônico foi ainda mais expressiva nesse primeiro semestre. Olha só, os genéricos representaram nesse primeiro semestre cerca de 80% das vendas dos medicamentos para hipertensão e colesterol. E nos destaques internacionais, os preços globais de alimentos estão subindo depois dos frequentes ataques russos à infraestrutura da Ucrânia. Durante a madrugada, a Rússia atacou um porto ucraniano no rio Danúbio, que tem servido como a principal rota alternativa da Ucrânia para as exportações de grãos. Drones russos, durante a madrugada, danificou a infraestrutura portuária e de armazenamento de alimentos de Odessa. Equipes dos bombeiros tentavam conter as chamas em Ismail, um porto importante no delta do Danúbio, de onde os grãos ucranianos são levados por barcos para o porto romeno de Constanza, no Mar Negro, de onde são exportados. Desde que a Rússia voltou a bloquear os portos ucranianos do Mar Negro e abandonou o acordo de grãos, o porto da Romênia tem servido como rota alternativa para escoar a produção de grãos. A produção agrícola da Ucrânia tem potencial para alimentar milhões de pessoas em todo o mundo. Os preços do trigo em Chicago saltaram 4% após o ataque. Os preços do trigo em Chicago saltaram 4% após o ataque e ainda subiram cerca de 2,5% no final da manhã, com os traders preocupados novamente com o impacto nas ofertas globais ao tirar a Ucrânia, um dos maiores exportadores do mundo, do mercado. Kremlin disse que o presidente Vladimir Putin falou por telefone com o mediador do acordo de exportação de grãos, o presidente turco Tayyip Erdogan. Putin reiterou a condição da Rússia para voltar ao acordo de grãos, que seja implementado um acordo paralelo que melhore os termos de suas próprias exportações de alimentos e fertilizantes.
E olha só, Daniel Alves foi notificado hoje diante de um juiz de Barcelona que vai ser julgado por estupro. De acordo com a defesa e a justiça espanhola, o jogador não se opôs à decisão para não atrasar o processo. O ex-jogador da seleção brasileira foi citado em um tribunal de Barcelona para receber a resolução que encerra a fase de investigação e que detalha as provas e indícios que existem contra ele. O jogador, preso desde janeiro, manifestou oposição ao julgamento, que ainda não tem data, e se mostrou insatisfeito com o relato dos fatos contidos na decisão judicial. Daniel Alves vai ser julgado por um estupro supostamente cometido em 30 de dezembro do ano passado, depois da Copa do Mundo no Catar, no banheiro de uma boate em Barcelona. Dias depois, ele foi denunciado pela vítima e negou inicialmente que conhecia a mulher, mas mudou a versão do incidente várias vezes até admitir que teve relações sexuais com ela, mas que foram consentidas. E chegou a hora de falar de futebol e quem traz as informações sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo Feminina é o Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Boa noite, Maria Alice. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal das 18h30. O clima não poderia ser de outra maneira, né? Muita decepção, tristeza pela eliminação precoce da seleção brasileira na Copa de Futebol Feminino. Infelizmente, caímos diante da Jamaica, 0-0 decepcionante. O Brasil não teve repertório para sair da retranca e da defesa bem montada pela equipe jamaicana. O Brasil não teve nenhum tipo de repertório de jogadas, o Brasil não conseguiu realmente buscar soluções ao longo dessa partida para furar o bloqueio da equipe jamaicana. E o Brasil precisava apenas de um gol, já que na outra partida a França goleou o Panamá por 6-3, ficando na primeira colocação da chave F. Agora basta a gente refletir a respeito do que deu errado. Tivemos investimento, na verdade é bom salientar que desde o último ciclo da última Copa do Mundo os investimentos existem, a estrutura existe dada pela CBF, existe um calendário regular e também competições. Copa América, tivemos a finalíssima contra a Inglaterra, o Brasil foi bem no segundo tempo, mas não podemos nos contentar apenas com um segundo tempo de bom futebol, temos que ter uma constância. A Copa América não tivemos adversários à altura e os últimos resultados dos amistosos preparatórios contra Japão, Alemanha, nos deram moral para a Copa do Mundo. Mas será que foi o parâmetro realmente adequado? É importante a gente também preparar uma sucessora para a Rainha Marta. Essa foi a última Copa, uma Copa extremamente decepcionante, ela que só foi aproveitada desde o início nessa partida contra a Jamaica. E pouco produziu diante da retranca jamaicana. Vamos agora aguardar, verificar se a técnica Pia segue no comando, fez realmente opções bastante equivocadas, no meu ver, durante a competição. E agora a gente encara no próximo ano as Olimpíadas para buscar um resultado melhor, condizente com o nosso futebol e com a nossa história. Eu fico por aqui, um grande abraço, boa noite a todos. É com vocês, Juliana e Maria Alice. Obrigada, Léo, pelas informações. É uma pena, né, Ju? Uma pena, verdade. Mas acontece, né? Bem, o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Obrigada pela companhia, ótima noite para você e até mais.